pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo da Banca IADET. Ou seja, agora são questões de português, porém do nível superior. Fiz aqui questão do nível médio, agora superior. E irei também fazer do nível fundamental, para a gente fazer uma comparação de como ela gosta de cobrar em cada nível. E para adiantar aqui, no nível superior, diferente do nível médio, o nível superior gosta de cobrar palavrinhas difíceis, aquelas palavrinhas que só tem lá na gramática, aquelas palavrinhas bem gramatical mesmo, aquelas palavras que a gente quase não usa no dia a dia. A maioria das questões dela é focado nessas palavras. Porque a prova é bem fácil. Então eles põem uma palavrinha que você não conhece para você confundir na hora da prova. E este é o método da banca cobrar provas de nível superior. Mas se comparar essas provas com prova da FCC, CESP, CESGRAN Rio, superior está bem fácil, bem básica. Ou seja, é como se fosse mais fácil o nível médio dessas bancas que você tem, tá? Então não precisa se preocupar com muita coisa complexa em português, você não vai encontrar aqui não. Então vamos agora analisar questão por questão. Começando agora na questão número 1. Questão número 1. Quanto ao uso dos pronomes na tirinha, assinale a alternativa cujo comentário está correto. A. O pronome a gente. No segundo balão, no primeiro quadrinho, está grafado incorretamente. O certo seria a gente. B. O pronome essa. No primeiro balão, no segundo quadrinho, é anafórico, pois se refere a algo que já foi citado. C. O pronome essa no primeiro balão, no segundo quadrinho, é catafórico, pois se refere a algo que já foi citado. D. O pronome sua no segundo balão, no segundo quadrinho, está empregado incorretamente, pois causa ambiguidade. Errado, porque aí está falando de um artigo feminino, mas uma palavra separada que é o gente, que é um substantivo, tá? A primeira pessoa do plural, nós, tá? Tá falando de nós. Assim, se queremos dizer nós fomos à festa ontem, devemos escrever a gente separado foi à festa ontem. Perceba que tem diferença do com a gente junto. O a gente junto, sem espaço entre o a e o gente, indica um profissional. Pode ser um agente de turismo, pode ser um agente penitenciário, pode ser um agente secreto, pode ser um agente público. Por isso que a letra A está errada, viu? Tem diferença dos dois. Agora, na letra B, o que seria anafórico? Um anafórico faz uma referência a um termo antecedente, retomado a um termo anteriormente usado no discurso. É o caso do essa aí está referindo ao balão anterior. Exemplo aqui, Pedro caiu no recreio. Ouvir ou chorar muito. O pronome oblíquo o é um pronome anafórico, porque faz referência ao termo Pedro anteriormente apresentado. Outro exemplo seria a veterinária já vacinou 40 cães hoje. Ela está cansada. O pronome pessoal reto, ela é um pronome anafórico, porque fez referência ao termo veterinária anteriormente apresentado. Então, se referiu a algo anterior, anafórico. Ou seja, então, essa é. Então, o nosso gabarito aqui é a letra B. Mas vamos olhar na C aqui, falou de catafórico. Qual a diferença? Catafórico e anafórico. Catafórico faz referência a um termo posterior, que será enunciado mais à frente na oração. Não é agora, então mais à frente. Se for algo anterior, anafórico. Posterior, catafórico, viu? Nosso gabarito aqui é a letra A. Como disse, essa banca adora cobrar palavras um pouco desconhecidas, como catafórico, anafórico, ou seja, são palavras não muito usadas. Então, vamos agora para a questão número 2. Questão número 2. Ao observar a linguagem verbal e não verbal da tirinha, podemos afirmar que a linguagem não verbal não auxilia na interpretação, pois não é relevante. Há polissemia na tirinha, pois isso há dupla interpretação quanto à entrada do pastel. C. Há uso de linguagem denotativa na tirinha, por isso a dupla interpretação quanto à entrega do pastel. D. O gênero textual tirinha não admite dupla interpretação. Uma palavrinha difícil aqui. Geralmente ela é o gabarito aqui dessa banca. Polissemia é a propriedade de uma mesma palavra tende a apresentar mais de um significado nos múltiplos contextos em que aparece. Veja alguns exemplos aqui que eu separei das palavras polissêmicas. Por exemplo, cabo. Existe cabo de posto militar, cabo de acidente geográfico, cabo de vassoura, cabo da faca.
O outro exemplo seria banco. Banco pode ser o Banco do Brasil, o Banco da Caixa Econômica Federal, ou seja, uma instituição comercial financeira, e pode ser um assento da praça também, que é um banco. Tá? Manga, parte de uma roupa, pode ser uma fruta. Rosa, pode ser uma flor, pode ser um nome de pessoa, pode ser uma cor. Ou seja, isso são palavras polissêmicas. E a letra B é o gabarito da questão. Questão número 3. As frases a seguir foram retiradas do texto. Assinale aquela que, ao ser reescrita e pluralizada, apresenta um erro de concordância. A. A pobreza existe em todos os países. Os pobres existem em todos os países. B. Problemas sociais que afetam a maioria dos países na atualidade. A. Problemas sociais na maioria dos países da atualidade. C. A desigualdade social é um fenômeno que ocorre principalmente em países não desenvolvidos. As desigualdades sociais ocorrem principalmente em países não desenvolvidos. D. O conceito de desigualdade social é um guarda-chuva que compreende diversos tipos de desigualdades. Os conceitos de desigualdades sociais são guarda-chuvas que compreende diversos tipos de desigualdades. Na letra A aqui, quem existe? Sempre a gente pergunta para o verbo quem ou que, ele vai te dar o sujeito. Quem existe em todos os países? Os pobres. Então deveria ser existem. Para o verbo concordar com o seu sujeito, os pobres. Os pobres, plural, existe aí, está no singular. Deveria estar concordando. Então, está errado. E a letra B? O A, no sentido de existir, sempre vai ficar no singular. Por isso aí que o verbo está no singular e o sujeito aí está no plural. Então, não importa. Se for o A, tiver sentido de existir, tem que ficar no singular. Não importa se o resto é no plural ou não. E a letra C? O que ocorre principalmente em países não desenvolvidos? O que ocorre? As desigualdades. As desigualdades sociais, está no plural, ocorrem também tá. Então tá certíssimo. E a letra D? O que compreende diversos tipos de desigualdades? Ou seja, perguntei para o verbo compreender. O que compreende? Conceitos de desigualdades. Plural compreende, está no plural, ou seja, está tudo certo. A única que contém um erro aí que não está concordando seu sujeito com o verbo é a letra A. Número 4. Ao observar o texto, podemos afirmar que a intertextualidade presente na propaganda tem a finalidade de criticar filmes infantis. B. Não há diálogo intertextual na propaganda. C. A intertextualidade é um recurso lúdico da propaganda colaborando pelo trocadilho. D. O locutor tem a intenção de apresentar um produto novo no mercado. Toda vez que um texto citar outro texto já existente, estamos falando da intertextualidade, tá? Esse é o fenômeno que se trata do diálogo de um texto com um ou mais textos, que podem ser verbais, não verbais ou mistos. Isso quer dizer que a intertextualidade não precisa ser necessariamente gêneros iguais. Entende-se aqui que, como texto, qualquer tipo de gênero textual, pode ser uma pintura, pode ser um cartoon, pode ser uma charge, pode ser uma poesia, pode ser um poema, pode ser uma publicidade, pode ser um livro, novela, filme, qualquer coisa. Se citou outra coisa, está falando da intertextualidade, tá? Intertextualidade acontecerá quando um determinado texto faz referência a outro, ou situação ou acontecimento pré-existente. Essa referência pode ser implícita ou explícita. Aqui temos uma propaganda fazendo aqui uma referência a um filme infantil. Então, nosso gabarito aqui é a letra C, porque é um recurso lúdico da propaganda que está referindo ao filme, colaborado pelo trocadilho, tá? Gabarito letra C. Número 5. Analise as frases abaixo em relação à classe gramatical. Assinale a alternativa cuja classificação esteja correta. A. Os TEDs, que totalizam 280 mil usuários com uma média de 43 anos, o termo grifado é um adjetivo. B. São homens maduros e bem-sucedidos em busca de uma relação diferenciada com os objetivos expostos com a natureza
naturalidade. O termo grifado é um adjetivo. C. Facilitando a aproximação de pessoas sensatas com os mesmos interesses. O termo grifado é um adjetivo. D. As Barbies, por sua vez, com uma média de 24 anos, valorizam a segurança que esse tipo de relacionamento proporciona. O termo grifado é um adjetivo. Vamos lá. Na letra A aqui temos um substantivo masculino, ou seja, um indivíduo. Usuário é significado de indivíduo num substantivo masculino. A B, ato de buscar, de procurar algo ou alguém é um substantivo que feminino. Se buscar é um substantivo feminino, falou que adjetivo isso é errado. E a letra C, que demonstra bom senso, equilibrado, ou seja, é um adjetivo. Uma pessoa sensata demonstra bom senso, uma pessoa equilibrada. É um adjetivo, está certinho, é o nosso gabarito da questão. E a letra D aqui está falando sobre segurança. Segurança é outro substantivo aqui, feminino, tá? Então, aqui basta saber o que é um substantivo e o que seria um adjetivo. Viu? Eu achei as questões aqui bem fáceis, tá, gente? Bem fáceis mesmo. Mesmo para o nível superior, a questão tá fácil. Não tem nada pedindo de gramática muito complexo, não, tá? Eu diria que essa questão de nível superior dessa banca é até bem mais fácil que muitas questões de nível médio da banca como FCC, CESP, essas bancas aí, tá? Então, fica aqui a dica. E aí, gostou do conteúdo do vídeo? Então, agora se inscreva aqui que é rapidinho, porque se você não tiver inscrito, você vai perder os próximos vídeos. E quem tiver inscrito vai passar no concurso, você não, porque você não vai encontrar vídeo aula diretamente para a Câmara Municipal de Manhuaçu em qualquer lugar. Aqui é o único canal que pega as questões de prefeituras. Aqui a gente é especializado. Tem vários vídeos de prefeitura de São Paulo, do Rio, do Ceará. Ou seja, a gente coloca muitas questões aqui em concurso de prefeitura. Se você quer agora, diretamente da banca, questões da sua banca, vou começar a colocar de português da banca aqui da Câmara Municipal de Manhuaçu, de matemática, de informática, tudo durante esses meses. Para não perder nenhum, ative o sininho, se inscreva no canal. Então eu estou te esperando aqui no próximo vídeo.